Um fantasma aparece para solucionar o seu próprio assassinato. Isso parece uma história de filme, mas não. É um caso real. Eu sou a Mari Reis e vamos mergulhar nessa história porque ela é muito interessante. Essa história aconteceu lá em West, lá na Virgínia, e é onde a família Hester morava. Eles moravam em uma fazenda que ficava no pé da montanha. A Elva Zona Hester, ela fazia parte dessa família e ela tinha mais ou menos uns 5 irmãos. Essa família era muito cheia de amor e eles eram muito unidos. Quando a Elva ela era adolescente, ela acaba engravidando de um namorado que ela tinha. E nós estamos falando de 1897. Então, lá na vizinhança dela, as pessoas eram muito religiosas, e isso acabou gerando muita fofoca e muitos burburinhos pela região. Mas ao contrário do que todas as pessoas elas esperavam, a mãe da Elva, ela abraçou a filha de todos os jeitos. Ela não permitiu que ela saísse de casa, ela acolheu a menina e falou: "Olha, você vai ficar aqui comigo, não quero que você case agora". Primeiro, porque eles eram muito novos e também porque a mãe dela não sabia se esse relacionamento ele daria certo ou não. A mãe da Elva se chamava Mary Ann e ela era muito bem vista ali na região. Todos os vizinhos respeitavam muito ela e essa atitude dela fez com que ela ganhasse ainda mais respeito. E aí não fica muito claro o que aconteceu com a gravidez da Elva. Existem relatos que dizem que ela teve a criança, mas não existe nenhum registro de nascimento, e outros que dizem que ela infelizmente não conseguiu levar a gravidez adiante e que do quinto ao sexto mês ela acabou perdendo a criança. A Elva acabou ficando muito triste e aí ela começou a se isolar. Ela não queria mais fazer as tarefas e a família dela ficou muito preocupada. O pai da Elva ficou muito preocupado com ela e aí ele decidiu mandar ela lá para a cidade para ela começar a ver novos ares, conhecer novas pessoas, para ver se conseguia mudar aquela situação. Então, toda vez que os irmãos dela fossem para a cidade para comprar alimento para o gado ou algum tipo de coisa, a El viria junto. E foi nessas idas até a cidade que ela encontra um homem que ele era recém-chegado, chamado Erasmus Schul. E ele também era conhecido como Edward. O Edward, ele tinha 30 anos de idade na época. Ele era descrito como um homem muito bonito, ele falava muito bem e também muito charmoso. Assim que eles se encontram, eles acabam se apaixonando. A Elva ela queria muito apresentar o Edward para a família, e aí ela acaba marcando um dia para levar ele lá na fazenda. Só que assim que ele chegou na fazenda, a família da Elva não gostou muito dele. Eles acharam que ele tinha uma boa lábia e que ele poderia facilmente enganar a filha. Mas mesmo assim não tinha muito o que fazer, então eles acabaram apoiando o relacionamento da filha. Só que pouco tempo depois, bem pouco mesmo, eles começam a descobrir algumas coisas sobre o Edward. Ele já tinha se casado 2 vezes e também ele já tinha ficado preso por 2 anos. Então, com essas novas informações, a família desaprovou totalmente o relacionamento, inclusive a mãe da Elva, que foi a pessoa que menos gostou do Edward. Então, eles desaprovam completamente esse relacionamento e a Elva acaba ficando muito irritada com isso. Então, a Elva decide cortar o relacionamento com a família e fugir com o Edward. E aí eles acabam se casando em outubro de 1896. Eles foram morar numa casa que ficava próxima ao emprego do Edward, e ele era ferreiro, e era uma boa profissão na época. Só que não demorou nada para que problemas começassem a acontecer nesse relacionamento. De acordo com a vizinhança, o Edward ele se tornou outra pessoa. Ele era um homem extremamente agressivo com a Elva, inclusive tudo que ela fazia, nada era suficiente para ele. E aí, no meio desses acontecimentos, tem uma mulher chamada Marta. Essa mulher era muito bem vista ali na região. A vizinhança inteira amava ela. E ela tinha um filho chamado Andy. E o Andy, ele tinha 11 anos de idade. O Andy, ele fazia algumas microtarefas para as pessoas. Então, as pessoas pediam para ele fazia, algumas vezes de boa vontade, e algumas vezes ele acabava recebendo algum trocado para fazer essas tarefas. No dia 27 de janeiro de 1897, o Edward vai até a casa da Marta
e pede para que ela peça para o filho ir lá ver como é que a Elva estava, porque ela não tinha passado muito bem e ele queria saber se ela estava bem e se ela também estava precisando de alguma coisa do mercado. Só que naquele dia, o Andy, ele estava muito atarefado com as coisas da escola, então ele não foi de imediato. O Edward começou a ir insistentemente na casa da Marta. E aí chega um determinado momento que o Andy decide ir lá ver como que a Elva estava. Ele chega na casa da Elva, ele chama por ela e ninguém atende. E aí ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha, porque não existe sinal de movimentação na casa. A chaleira sempre ficava acesa e naquele dia não estava. E aí ele decide entrar para ver como que ela estava. Ele entra na casa e assim que ele começa a andar um pouco, ele percebe que tem algumas gotinhas de sangue no chão. E aí, conforme ele vai entrando mais, ele vê o corpo da Elva caído no pé da escada. Naquele momento, ele fica desesperado, ele tinha apenas 11 anos, e aí ele sai correndo para contar tanto para a mãe dele quanto para o Edward. A Marta, ela liga para um médico chamado Snap. Ele é um médico legista, e assim que ele ficou sabendo do caso, ele sai do escritório dele e vai direto para a casa da Elva. Só que aí, quando ele chega lá, já tem uma cena meio que estranha. O corpo da Elva não estava mais no lugar que o Andy falou. O Edward, ele já tinha tirado a Elva da onde ela estava. Ele já tinha dado banho nela. Ele tinha colocado um vestido de gola alta. Então, esse vestido ele tampava toda essa região do pescoço dela. E ele também tinha colocado um véu em seu rosto. Quando o doutor chegou, a cena já estava toda comprometida. Então ele não tinha muito o que fazer, a não ser analisar ali como que ela estava naquele momento. O doutor, ele começou a examinar a Elva, ele olhava algumas partes, só que todas as vezes que ele ia chegar perto do pescoço e do rosto dela, o Edward, ele começava a chorar muito, ele ficava muito desesperado. Então, o doutor, ele achou que não era o momento e ele acabou fazendo só algo meio que superficial. Nesse primeiro momento, o laudo teria sido de que ela sofreu um acidente e acabou não resistindo. Mas um tempo depois, o doutor ele muda a versão e ele fala que aquilo teria sido por complicações de gravidez. Mas a verdade é que até hoje não se sabe realmente se a Elva estava grávida ou não. Enquanto isso, a notícia se espalhava na região e chegou até a mãe da Elva. E, inclusive, ela não estava falando com a filha, ela nem sabia como que era a casa da filha. E no primeiro momento, a mãe dela já falou que a filha era saudável e que aquilo não poderia ter sido algo natural. No dia do velório, outra coisa que chamou muita atenção foi que o Edward ele não deixava que ninguém chegasse perto do corpo da Elva, principalmente das regiões do pescoço e do rosto. Ele, inclusive, colocou um travesseiro para acomodar melhor a cabeça dela. Isso já gerou uma estranheza logo aqui de cara nas pessoas. Mas todo mundo estava achando que ele realmente estava sendo só muito afetado com aquilo e que aquilo era um sofrimento genuíno. No dia que a Elva ela foi enterrada, era um dia que estava muito frio. E para quem entende um pouco de como acontece o processo de decomposição e também de putrefação, nos dias que são mais frios, a tendência é que o corpo ele seja conservado. Então estava um frio extremo naquela data e naquele período todo. A mãe da Elva estava muito desesperada porque ela queria saber o que tinha acontecido com a filha. Ela não aceitava aquele diagnóstico. Ela dizia que aquilo era impossível e que a filha não poderia ter morrido daquela forma. Então, ela começou a orar todas as noites e ela pedia para Deus para que a filha dela voltasse e contasse para ela o que de fato teria acontecido. Depois de algumas noites orando, a Mary Ann ela recebe a filha dela em sonho. Na primeira vez, a filha dela apareceu muito rápido e não falou nada. Teve a segunda vez que ela apareceu andando nos arredores de onde ela morava. E na terceira vez que ela realmente vai falar com a mãe dela. Ela contou para a mãe que depois do casamento o Edward mudou completamente, que ele era uma pessoa agressiva com ela, que tudo que ela fazia não estava bom. Inclusive, realmente, no dia que ela tinha morrido, ela realmente estava passando mal. E foi por esse motivo que ela fez uma janta mais simples. Ela não cozinhou nenhum tipo de carne para ele. Aí ela foi deitar, porque não estava se sentindo bem.
E quando ele chegou do serviço, ele foi correndo para o quarto e ele reclamou com ela que ela não tinha feito nenhuma carne, mandou ela levantar e ir fazer. Só que quando ela estava indo fazer, ele teve um ataque de fúria e ele segurou o pescoço dela. Só que ele apertou com tanta força, ele estava com tanta raiva, que acabou quebrando o pescoço e, inclusive, ela teve uma lesão na traqueia. Só que além dessa história, a Elva também contou alguns detalhes para a mãe dela, que era para a mãe dela verificar, para confirmar que tudo que ela estava falando era verdade. Com isso, a Marianne acordou e ela começou a contar para a família dela e também para os vizinhos da região. Então eles se juntaram e foram falar com o procurador da região. A grande questão dessa história toda é que como que ela ia falar que quem contou para ela foi o fantasma da própria filha. O procurador ele ficou muito confuso com a história. Só que assim, a Marianne, como eu disse para vocês, ela era muito bem vista na região e ela tinha um bom nome. Então ele decide abrir o caso novamente por conta da Marianne e também para evitar qualquer tipo de problema. Aquele médico legista que tinha ido fazer o exame nela, ele foi chamado novamente porque eles fariam a exumação do corpo. E também o Edward foi chamado, porque o juiz determinou que ele estivesse presente, porque afinal as acusações eram contra ele. Assim que retiraram a Elva do caixão, o corpo dela estava completamente intacto, justamente por conta do frio que estava fazendo naquela época. E aí eles conseguiram analisar corretamente o que tinha acontecido. E toda aquela história que a Marianne contou simplesmente batia. Foram encontradas lesões na primeira e na segunda vértebra e também na traqueia dela. Então, com isso, o Edward ele acabou sendo preso naquele mesmo dia. Só que aí, as autoridades não queriam revelar que um fantasma tinha contado todos aqueles detalhes. Eles tentaram, então, se ater às provas técnicas para não falar nada de fantasma. Só que os advogados do Edward, eles eram muito bons. E aí, eles falaram que aquilo poderia ter acontecido com o pescoço dela simplesmente pelo fato de fazerem a exumação. Fora que a todo momento eles tentavam descredibilizar a Marianne, falando que ela era uma mulher louca, que ela tinha sonhado, que aquilo não era uma visão. E aí eles tentavam a todo momento fazer alguma chacota com ela. Inclusive, teve diversos momentos que eles alegavam para ela que ela tinha tido um sonho, e ela foi irredutível falando que o que ela teve não foi um sonho, que ela teve uma visão da filha e que a filha contou para ela o que tinha acontecido. O Edward, ele conseguiu dar um depoimento, e ele falava que aquilo não passava de uma armação, que a família dela nunca tinha gostado dele, e com isso eles queriam prejudicar a vida dele. Só que as investigações já tinham ido muito mais a fundo. E aí eles descobriram que o Edward, ele foi casado 2 vezes anteriores, realmente, como eu já tinha dito. Só que uma das mulheres dele, ela morreu de uma forma muito misteriosa. Ele disse que estava arrumando o telhado da cabana que eles moravam e que acidentalmente caiu um tijolo diretamente na cabeça dela. E a outra esposa dele, ela inclusive foi depor contra ele, porque ele abandonou ela com a filhinha de apenas 2 anos. E ela foi lá, comentou como ele era, falou que ele também era muito agressivo. E o depoimento dela acabou ajudando também as pessoas a verem quem realmente era o Edward. Então, mesmo com tudo isso, com os depoimentos, a peça mais forte daquilo era realmente o depoimento da Marianne. Mas como que poderia ser levado para um tribunal a fala de um fantasma? Então, o juiz ele deixou muito claro que os jurados eles poderiam realmente levar em consideração tudo que tinha sido dito e também a história da Marianne. O Edward, se ele fosse condenado, ele poderia pegar a pena de morte, que seria a pena mais alta para ele. E aí estava na mão dos jurados. O que eles iam fazer estava na responsabilidade deles. E surpreendentemente, depois de 1 hora, os jurados eles deram a decisão deles e o Edward ele foi condenado à prisão perpétua. Ele só não pegou a pena de morte porque os jurados eles não entraram 100% em um consenso. O Edward ele foi preso, ele ficou alguns dias na prisão, mas ele acabou pegando uma gripe, ele não resistiu e também acabou morrendo. E esse caso ele ficou na história porque o depoimento de um fantasma conseguiu condenar o próprio assassino.
Esse caso, ele virou uma lenda, mas ele é real, ele realmente aconteceu. Inclusive, lá no lugar que ele aconteceu, tem até uma plaquinha falando disso. Ele ficou conhecido como o fantasma de Greenbrier. Aproveitando que você chegou até aqui, já aproveita para se inscrever no meu canal se você gosta de vídeos assim. E também deixa aqui nos comentários quais são os casos que você gostaria de ver. Um grande beijo e até o próximo vídeo!